Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o projeto do Euro Digital, que nesta semana deu mais um passo. Depois, o negócio da Galp com a Moeve, que é agora apontado para o segundo semestre do ano. De seguida, falo com o Ricardo Jesus Silva e o Paulo Moutinho. Esta é a Soma dos Dias. Pretende ser a versão digital das notas e moedas. O projeto do Euro Digital deu mais um passo nesta semana com a escolha dos bancos e instituições de pagamento que vão participar na fase piloto. Em Portugal são a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e a UNIC. O objetivo é testar o desenvolvimento da moeda ainda numa fase beta, com o objetivo de entrar em circulação em 2029. Comigo está o Ricardo Jesus Silva, que tem acompanhado este tema. Olá, Ricardo. Vamos começar pelo mais simples. Quais são os objetivos do BCE com a criação desta versão digital do euro? Olá, Hugo. O BCE basicamente aqui quer criar uma infraestrutura europeia que permita cortar completamente com a dependência de fornecedores e sistemas externos, uma coisa tão simples que é fazer um pagamento de um produto ou de um serviço. O euro digital, como disseste, é uma versão eletrónica do dinheiro que nós utilizamos no nosso dia-a-dia, mas que está apenas destinado para pagamentos digitais, seja através da internet ou ou em lojas físicas que tenham aqui um terminal de pagamento. O argumento do Banco Central Europeu é que nós vivemos numa zona euro bastante fragmentada em termos de pagamento. Mais de 60% dos pagamentos com cartão no bloco são assegurados por sistemas internacionais. Dentro de toda a União Europeia, 13 dos 27 países membros não têm uma solução a nível nacional para fazer face às transações do dia-a-dia. Isto claramente cria fricções quando, por exemplo, nós queremos sair de Portugal e deixamos de poder pagar um serviço ou um produto europeu noutros países sem recorrer a redes internacionais, como é o caso da Visa ou da Mastercard. O que implica necessariamente taxas e comissões. Exato. Agora, diz-me uma coisa. Donald Trump pode ter sido um dos catalisadores para esta União Europeia em torno desta ideia do euro digital? Sem dúvida. Aliás, na votação do projeto do Parlamento Europeu, isso ficou bastante visível. Esta dependência das redes norte-americanas, como a Visa e a Mastercard, foi uma das razões mais citadas pelos eurodeputados para aprovarem este projeto. E é difícil imaginar aqui um cenário em que o euro digital passava na versão que o BCE queria, na versão que há poucas diferenças entre a versão do Parlamento Europeu e a versão do BCE. E é difícil imaginar aqui um cenário em que a versão do BCE passava assim de forma tão simples pelo Parlamento Europeu. É tudo uma questão de geopolítica, como tem dito o BCE. O argumento é que a qualquer momento, e tendo em conta as grandes tensões geopolíticas que se vivem com Donald Trump e com a administração liderada por ele, o argumento aqui é que a administração dos Estados Unidos pode começar a utilizar as infraestruturas de pagamentos como uma arma geopolítica. Isto não é apenas uma ameaça teórica. Christine Lagarde tem tentado deixar isso bem claro nas intervenções que tem tido sobre este assunto, e dá mesmo um exemplo, um juiz francês do Tribunal Penal Internacional que deixou de poder usar os seus cartões de crédito e débito emitidos por empresas estrangeiras, simplesmente porque a administração norte-americana decidiu sancionar o juiz por ter autorizado os mandatos de detenção contra o primeiro-ministro israelita. E eu ia perguntar de seguida, que é, temos aqui motivos que se ligam com o contexto geopolítico, temos motivos de dependência da arquitetura europeia dos sistemas de pagamento vigentes em todo o mundo, que são dominados pelos Estados Unidos. Portanto, para o consumidor final, ele que está longe de todas estas questões que são de topo, o que é que vai mudar na prática? Para o português, nós já temos o MBWay. Há pouco que muda na prática. O euro digital vem acompanhado de duas funcionalidades. Online funciona de forma muito parecida com as soluções que já temos neste preciso momento. Basta termos uma conta junto de um banco comercial com euros digitais, ligá-la a uma aplicação, e a partir daí podemos pagar produtos ou serviços como já fazemos no nosso cotidiano. Mas há aqui a versão offline, e esta é que é a grande vantagem do euro digital face às soluções que existem neste momento no mercado, porque agora não é possível fazer pagamentos digitais sem termos um acesso à internet e não recorrermos à Visa e à Mastercard, por exemplo. Quando fiz uma entrevista a Piero Cipollone, que é um membro do Banco Central Europeu e é o diretor do projeto do Euro Digital, ele deu mesmo o exemplo do apagão que aconteceu em Portugal e em Espanha no ano passado e que deixou os pagamentos fragilizados. Com a versão offline, os utilizadores têm aqui os euros digitais alojados no seu próprio telemóvel, e esses podem ser transacionados caso haja internet, caso não haja internet, porque lá está, estão dentro do telemóvel.
E o euro digital também vem aqui beneficiar os comerciantes, porque deixam de estar dependentes destas redes externas, exato, que implicam taxas, e com o euro digital, como uma infraestrutura europeia, estas taxas vão ser bastante diminuídas e acaba por beneficiar os comerciantes, pagam menos taxas, e pode vir a beneficiar os consumidores, caso os comerciantes queiram retirar estas taxas dos preços que já praticam nos produtos. Aquilo que é fundamental e que ajuda os consumidores finais talvez a entenderem o que é que está aqui em causa é que o euro digital não é uma representação do euro normal, como já existe em qualquer aplicação bancária, é uma moeda por si só, mas que só existe, digitalmente. Quais são então os próximos passos, Ricardo, neste projeto? Como já disseste, o Parlamento Europeu deu luz verde ao projeto, segue-se agora um período de negociações entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia. Espera-se que estas três partes cheguem a uma posição comum até ao final deste ano. É com isso que o Banco Central está a contar para o seu calendário, que prevê um projeto piloto a partir do segundo semestre de 2027, que, como já falaste, vai ter participação de 3 entidades financeiras portuguesas, e depois a emissão generalizada deverá acontecer só em 2029. Este projeto piloto, lá está, vai contar com a participação do BCP, da Caixa Geral de Depósitos e da Unicred. O objetivo é testar o euro digital de um ponto de vista técnico e operacional, de forma aqui a avaliar a experiência dos utilizadores e afinar o euro digital antes de entrar em cena em 2029. É esse projeto que vamos certamente continuar a acompanhar no Negócios. Obrigado, Ricardo Jesus Silva, com o euro digital. E agora, a Galp. Foi anunciado no início do ano e descrito como um projeto de relevância estratégica, um negócio entre a Galp e a espanhola Moeve, a antiga Cepsa, na refinação e nos postos de abastecimento. Foi, entretanto, empurrado para o segundo semestre deste ano, depois de inicialmente ter sido apontado para meados de 2026. Comigo está o editor executivo do Negócios, Paulo Moutinho. Viva, Paulo! Vamos começar por esta pergunta: qual é afinal o ponto da situação em relação a esta parceria? Bom, já passaram praticamente 6 meses desde que esta intenção, este negócio foi anunciado, e a partir logo no momento em que foi anunciado gerou logo aqui alguma apreensão em termos políticos, mas indo primeiro ao ponto do negócio e naquilo que está a acontecer neste momento, até porque houve aqui uma série de datas. A Galp comprometeu-se com uma série de datas que não é muito normal nestes negócios, porque nunca se sabe muito bem como é que as coisas vão correr. Em janeiro anunciou-se que esperavam ter um acordo fechado ainda no primeiro semestre, ou seja, a 30 de junho. Passou 30 de junho, não havia nada. Avançaram outra data que seria o final de julho, e agora finalmente colocam a fasquia um bocadinho mais aberta, ou seja, será potencialmente ainda este ano anunciado que chegam a esse entendimento. E o que é que está a atrasar isto? Ambas as empresas sabem, na realidade, que negócios é que estamos a juntar. Estamos a falar dos negócios da área da refinação, que também tem tudo o que são os químicos que são produzidos nas refinarias, nas duas que a Moeve tem em Espanha e na que existe em Portugal, a de Sines, mas depois também toda a rede de postos de abastecimento, e aí são centenas ou milhares de postos de abastecimento na Península Ibérica. Agora, é preciso dar um valor a cada um destes ativos. E não é assim tão fácil, ou pelo menos parece não estar a ser assim tão fácil chegar a um valor final de cada um dos ativos, sendo que sem esse valor não se consegue ir à fase seguinte, que é aquela em que diz assim: ok, tu estás a contribuir com o valor X e eu com o Y, logo eu vou ficar com esta posição nesta empresa e tu ficas com esta posição. E é exatamente isso que ainda está em processo, é isso que está a atrasar aqui a parte do negócio entre as duas empresas. Não sabemos se de alguma forma esta questão política, alguma dúvida que existe, principalmente deste lado da fronteira, se calhar não tanto em Espanha, que peso é que isso tem neste adiamento da conclusão desse acordo? Exatamente, essa é uma questão fundamental, até porque temos visto o Governo a falar sobre este negócio. Ainda há dias o Ministro das Finanças disse que tudo faria para proteger o interesse estratégico
da refinaria de Sines. Isto mostra bem a relevância e o impacto que isto pode ter no país. Isto mostra bem quando temos 3 ministros, essencialmente, a intervir neste negócio, e a palavra intervir já lá vamos. Mas o ponto é, nós temos Ministro das Finanças, Ministro da Economia, Ministro da Energia. Se nos recordarmos, assim que este negócio foi anunciado, a primeira reação foi uma reação otimista do lado da Ministra da Energia, Maria da Graça Carvalho, que olhou para isto como uma fusão natural de uma empresa ou de 2 empresas que querem ser maiores num contexto europeu, e que é importante que, sabendo nós que sozinhos não conseguimos ser grandes, se calhar juntando conseguimos ser um pouco maiores e competir com as outras grandes empresas europeias. Automaticamente esse otimismo foi algo travado por Castro Almeida, o Ministro da Economia, que olhou para o copo meio vazio, digamos assim, que foi, mas está aqui em causa a refinaria de Sines. É a única. Enquanto Maria da Graça tinha dito que não perdemos uma refinaria, ganhamos 3, porque juntamos mais 2 à que já temos, Castro Almeida se calhar foi um pouco mais realista e olhou para isto com vamos ficar sem a nossa refinaria, ou pelo menos ficar sem o centro de decisão da nossa refinaria cá. Isto ganhou ainda mais expressão quando, pouco tempo depois, surge o conflito no Médio Oriente, e nós sabemos a importância que a refinaria de Sines teve e tem, o papel que tem no abastecimento nacional, tanto na refinação dos combustíveis, da gasolina e do gasóleo, mas principalmente na questão do jet fuel, porque nós ouvimos os alertas de que já só há jet fuel para 6 semanas, e na Europa é verdade, as companhias aéreas tiveram que reduzir uma série de voos, houve uma série de restrições. Os aeroportos nacionais não têm problema, porquê? Porque a refinaria de Sines garante 80% do jet fuel que é necessário. Aliás, a própria Galp agarrou e substituiu a produção de algum diesel para fazer mais jet fuel e garantir mais jet fuel através da refinaria de Sines, e o resto foi comprar a mercado, como habitualmente faz. Mas isto demonstrou a importância que ter uma refinaria tem em momentos de crise. E aí entrou a questão da soberania energética, e é isso que Castro Almeida se preocupa. E agora, quando nós ouvimos o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, dizer o que tudo fará, há aqui um bocadinho um passo em frente. Vamos lá. A Ministra Maria da Graça, da Energia, diz acompanhar par e passo. O Ministro da Economia diz tem havido contactos com a Galp e com a Moeva. O Ministro das Finanças diz que tudo faremos, dentro das medidas legais. Ora, nós temos um exemplo muito recente de que forma é que o Governo, nomeadamente através do Ministério das Finanças, consegue intervir em negócios. Não é um negócio não foi um negócio do setor da energia, mas foi do setor financeiro. Nós sabemos que havia o interesse de um operador, de um banco espanhol em adquirir o novo banco, e depois, mais tarde, foi publicamente anunciado que foi feita essa pressão para que não fosse um banco espanhol, porque havia a espanholização do setor financeiro. Era o CaixaBank na altura que estaria interessado. Exatamente, era o CaixaBank, depois acabou por surgir o BPCE na jogada e o negócio acabou por se fazer. O que quando o Ministro das Finanças diz que tudo fará, dá aqui um sinal de que nós vamos a jogo. Nós vamos a jogo porque... Nem que seja em soft power, não é? Nem que seja em soft power. Porque o que é importante garantir neste negócio? É que, quer dizer, que Sines fica em Sines, a refinaria de Sines fica em Sines, a única alternativa era fechá-la. Era ela deixar de existir. Não é como o hub da TAP. O hub da TAP pode passar efetivamente para Madrid ou para Berlim ou para onde se quiser. A refinaria, é um bocado difícil transportar a refinaria. A única solução seria fechá-la. O que é que nós queremos garantir? Que ela continua cá, continua a trabalhar, continua a produzir. Não acontece como aconteceu em Matosinhos, em que a refinaria desapareceu. E é importante garantir que em momentos de crise a refinaria é portuguesa. E a decisão é portuguesa. E a decisão tem que ser portuguesa. Agora,
Isto no mundo empresarial é um bocadinho difícil, ou fica escrito à cabeça, ou então é um bocadinho difícil, porque depois vamos ver, então quem é o acionista? Quem é o acionista que manda? Então, e se Espanha tem uma crise e tem uma refinaria, também uma empresa espanhola também tem uma refinaria em Portugal, não vai produzir para a Espanha. É isto que está um pouco em cima da mesa e é isso que o governo estará a falar com ambas as empresas, certamente também alguns contactos com homólogos espanhóis, para perceber como é que o negócio vai. Sendo que do lado espanhol acredito que haja muito mais tranquilidade com esta operação, porque quando nós dizemos que perdemos uma ou ganhamos 3, eles ganham uma. Entretanto, no meio disto tudo, surge aqui uma potencial boa notícia para a Galp e que tem a ver com a célebre taxa sobre aqueles que foram designados como lucros excessivos no setor da energia. O que é que está aqui? É curioso porque na mesma intervenção de Miranda Sarmento, em que se refere ao tudo fará no negócio da Galp com a Moeva, dá aqui um sinal de que se calhar não vai fazer nada na questão dos lucros excessivos, que tentou. Temos que fazer aqui andar um bocadinho para trás na fita do tempo. Portugal, juntamente com outros 4 países, procuraram junto da Comissão Europeia escreveram uma carta a dizer, perante o contexto e com a escalada dos preços do petróleo e a subida das margens de refinação, os números são efetivamente de grande dimensão, se calhar faz sentido taxarmos estes lucros excessivos, porque vamos pôr aqui estas empresas a contribuir para tudo o resto e para as medidas de apoio que os vários países têm de tomar. Ora, a Comissão, desta vez, ao contrário do que aconteceu em 2022, na altura da guerra da Ucrânia, agarrou e disse, se calhar, assim, não tenho nada a opor, mas também não vamos implementar uma taxa a nível europeu. Quem quiser, que avance. A partir desse momento, o jogo mudou, porque é muito mais difícil agarrar e avançar com uma taxa destas, porque isto depois extravasa para outros negócios. Quer dizer, vamos lá ver, uma empresa que quer investir em Portugal, diz assim, agora vamos para Portugal, agora de repente eu começo a ter lucros muito grandes, e a seguir, pumba, além de ter o IRC e as derramas, ainda me aplicam taxas extraordinárias, e nós temos imensas, temos um histórico de taxas extraordinárias que é fantástico. Ora, isto cria aqui um problema ao Ministro. Ele, ainda há bem pouco tempo, voltaram a questionar, porque, entretanto, a questão da taxa extraordinária ficou, digamos que em banho-maria, ainda há bem pouco tempo voltaram a questionar, ele disse que é uma possibilidade, continua em cima da mesa. Agora, vai ao Parlamento, questionam e defende-se, entre aspas, com inconstitucionalidade. É uma forma de fazer uma marcha atrás, se calhar um bocadinho mais simpática, mas a leitura que se pode fazer daquilo que foi dito é que não, esta taxa não vai acontecer. Aliás, também podemos pôr isto noutra perspectiva, se calhar dá mais chatice do que dinheiro a taxa, porque se recordarmos, em 2022 a estimativa era entre 50 a 100 milhões de euros, que seria a taxa sobre lucros extraordinários. O ganho real foi muito inferior a isso. Não há um número certo, porque nunca ninguém o divulgou ao certo, mas as estimativas são muito inferiores a isso. E o custo disso? E o custo que essa mensagem que passa, porque depois os títulos aplica uma taxa extraordinária sobre aquele setor, porque aquele setor que esteve a ganhar muito dinheiro. Hoje é o setor da energia, amanhã é o setor financeiro. Aliás, não nos esqueçamos que há bem pouco tempo, com outras cores políticas, falava-se em taxar os lucros extraordinários que a banca teve com a escalada dos juros, que eram os chamados do lucro só de porta aberta, porque basicamente os bancos tinham os créditos e as taxas de juros subiram e eles ganhavam dinheiro só porque sim. Existe a fiscalidade para alguma coisa. Cada vez que o cenário muda de uma forma brusca, não vamos a correr taxar, porque depois também podemos fazer o inverso. Até quando há prejuízos, não é? Exato. Quando há prejuízos,
pronto, vamos agarrar e injetar dinheiro nestas empresas todas. Esperemos que não, já temos um passado muito pródigo em algumas injeções, nem todas correram bem. Tudo dossiês que continuaremos a acompanhar. Obrigado, Paulo Moutinho e o negócio da Galp com a Moeve. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontros para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.